Abra sua Bíblia, Salmo 78, verso 4. Que Deus me dê graça de pregar para ajudar a sua casa e a sua família. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e a ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceram, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Verso 6 novamente, Rafa. De modo que a geração seguinte conhecesse. Então o pai conta para o filho, o avô conta para o pai conta para o filho conta para o neto conta para o bisneto, e assim vamos. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. 7. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Pode sentar, meu querido. E ao sentar, dá ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, da palavra de Deus, ele fala sobre gerações. Como é importante uma geração. Rafa, coloque para mim aquela árvore genealógica, a primeira para mim, fazendo um favor. Tem uma árvore genealógica aqui. Olha só, que para chegar em você que está lá no topo da cadeia genealógica, para construir você, diz que precisamos de 64 pessoas para fazer uma árvore genealógica. 64. Mas para chegar em você, o que é importante para mim é a terceira e quarta geração. Para chegar em você precisou de 2 pais, então 2 famílias com costumes diferentes. Precisou de 4 avós, que papai e mamãe tiveram papai e mamãe, como é você são 4. Precisou de 8 bisavô. E precisou de 16 tataravô. Então, para chegar em você, para que você existisse, foi preciso ter 2 pais, 4 avós, 8 bisavô e 16 tataravô galeria. E todas essas pessoas, elas carregam marcas, elas carregam situações, elas carregam dores muitas vezes, carregam bênção muitas vezes. Eu escutei falar ontem no rádio, que nós estávamos fazendo o programa, que uma moça chamada Tânia Tereza, quem já ouviu falar dela? Tânia Tereza? Ela é uma senhora hoje, e essa mulher, quando ela era ainda jovem, ela perdeu o seu filho primogênito, Alex. O filho primogênito dela morre. E ela foi perceber que na família dela, todos os primogênitos, Reginaldo, Wilson, morriam. Ela falou assim, mas meu Deus, como que Deus pode tocar ou permitir que se toque no meu filho primogênito? E chamou a atenção dela. Chamou a atenção dela a tal ponto que ela foi estudar. E ela saiu de uma situação de miséria financeira até,
e se tornou juíza federal. E hoje ela visita cidades, igrejas, dando palestras, que a herança procura uma cabeça, Eliel. A herança procura uma cabeça. A herança vai chegar, a herança é inevitável na vida das pessoas. E a herança chega. E ela descobriu que existem algumas heranças malditas que também chegam na vida das pessoas. E na casa dela, isto foi rompido em nome de Jesus, pela conversão. Você pode dar um glória a Deus por isso? A pessoa entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, e ao entender que Jesus Cristo é o Senhor, anulou a herança maldita da casa dela, da morte dos primogênitos, porque ela creu. Eu vou chegar lá. Falava isso de manhã hoje aqui. O Espírito Santo de Deus visitou um dos nossos diáconos. Eu não pedi permissão, então não vou falar o nome. Veio e contou para a pastora Lourdes Márcia, emocionado, que a maldição também na casa dele foi quebrada na vida dele. O Espírito de Deus fez ele lembrar, hoje de manhã aqui, que todos os primogênitos da casa dele, da casa do tio dele, dos parentes dele, sofriam algum tipo de loucura e eram internados em um manicômio. Era um padrão repetitivo na casa dele. Esse padrão repetitivo acontecia na casa desse rapaz, hoje diácono aqui na igreja, e ele é primogênito na casa dele. E o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele, através da sua conversão, através que você hoje é nova criatura em Cristo Jesus, a maldição foi quebrada na sua família através de você. Dá um glória a Deus por isso. Então existem os padrões repetitivos de maldição hereditária. Mas eu não estou aqui para falar da maldição apenas, estou aqui para falar da bênção de Deus. E como isso pode atingir a nossa vida. O Salmo 78, ele fala sobre, é um salmo de Asaf, um cantor cristão. E quando ele escreve esse salmo, ele está dizendo para nós assim, ó, presta atenção. É os 400 anos da nação de Israel traduzidas em 40 versículos. Ali conta das grandezas de Deus, ali conta da abertura do Mar Vermelho, ali conta das codornas, ali fala do maná, ali fala de tudo aquilo que Deus fez na nação de Israel. E o salmista diz para nós, Rafa, no versículo 6 do 78, ele fala assim: passe para as gerações, conte para as gerações, do modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. E olha o 7, diz assim para nós: então eles colocarão confiança em Deus. Era para contar as maravilhas de Deus para gerações futuras, para que aquelas gerações futuras que ouvissem a boca de Deus falando através dos seus pais, pudessem também conhecer a Deus. Então esse salmista, ele tem 3 pontos para nós aqui. Primeiro, levar a nossa família a conhecer os mandamentos do Senhor e guardá-los. É importante que a sua casa obedeça os princípios de Deus. Segunda coisa, necessidade de olhar para o passado. Nós temos um passado. Nós temos um passado, sim. Um passado de conquista. Muitas das coisas que eu conto aqui para gerar fé no coração da igreja são coisas que nós vivenciamos no passado. Coisas que a gente vivenciou lá atrás. E se eu tenho um passado, eu posso ter esperança no futuro. E eu quero dizer para você, quero que você me ajude a pregar com glória a Deus, com aleluia nessa noite. Olha só, você tem um passado, e o seu passado o Senhor já te livrou de tantas coisas. O Senhor deu livramento para você. Olha o testemunho hoje aqui da família do Romualdo, um testemunho de livramento. Quantas pessoas não tiveram a sorte de ter um livramento desse, porque não tinha ninguém que orasse por ela. Mas hoje o Senhor levanta você como um atalaia.
para dizer assim: eu tenho um passado de vitória e eu terei um futuro de esperança naquilo que o meu Deus pode fazer. Quem crê, dá glória a Deus. 3. Esse salmista, ele está dizendo para a gente ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus e segui-los. Olha o que eu desejo para a sua casa. Salmo 112, verso 2. Isso eu desejo para a sua casa. Seus descendentes, presta atenção isso, serão poderosos na terra. Você está formando uma geração de gente abençoada. Tem criança que está aqui hoje, tem criança que está aqui hoje, e tem criança que ainda não nasceu, que vai nascer. Quem ainda não é pai, olha, já tem uma promessa sobre a sua vida: os seus descendentes serão poderosos na terra. Presta atenção nisso, porque isso é demais. Será uma geração abençoada, de homens e mulheres íntegras. Quem crê, dá glória a Deus. Olha o que diz o 3º versículo: a grande riqueza em sua casa e a justiça durará para sempre. Você está formando dentro da sua casa uma geração de gente poderosa. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você está perto de algum dos seus aí? Está perto de um dos seus aí? Fala para ele assim: você é grande, meu filho. Você é abençoado, meu filho. Você é abençoada, minha filha. Fala isso para os seus. Sabe por quê que a gente tem que aprender a falar essas coisas? Porque, irmãos, quem somos pode ser paralisado por um obstáculo, ou podemos resolver vencê-los. Marquei aqui, ó: poucas palavras podem comprometer futuros. Eu estava lendo um livro de Augusto Cury. Augusto Cury é um escritor famoso, psicólogo, gênio, uma capacidade grande de ensino. Eu nem me atrevo a ficar lendo e pregando o que ele escreve, porque ele é muito competente e eu não tenho tamanho para isso. Mas eu estava lendo 2 coisas ali que me chamaram a atenção. Poucas palavras comprometendo o futuro de alguém. Uma menina de 10 anos sai da sua terra e vem para um outro lugar. É como se você saísse de São Paulo e fosse para o sul. Costumes diferentes, linguajar diferente. É como você saísse do Pará e viesse para São Paulo. Costumes diferentes, linguajar diferentes. É como você saísse de São Paulo e fosse para o Nordeste, ou do Nordeste vindo para São Paulo. Tudo diferente. E a menina chega então numa sala de aula. A professora, acho que não estava muito bem inspirada aquele dia. A menina falou um verbo, uma palavra. A professora falou assim: que língua que está falando? E começou a rir, dar risada da menina. A menina criou um bloqueio. A menina travou, porque no intervalo todo mundo começou a tirar onda com a menina. Aquilo era um bullying. E a menina travou. Chegou em casa, os pais perceberam que ela estava triste. Passou um dia triste, outro dia triste. Começou a relutar para ir à escola. Então ela abriu com o pai dela: pai, acontece o seguinte, eu estou passando por algumas dificuldades na escola. E aquele pai e aquela mãe abraçou aquela menina de 10 anos e começou a dizer para aquela menina palavras boas, dizendo assim para ela: minha filha, você é uma bênção. Minha filha, você é valorosa. Minha filha, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Minha filha, você é amada do seu pai. E aquela menina conseguiu vencer aquele bloqueio e tornou-se grande. Você pode dar um glória a Deus por isso? Outro caso que ele conta ali, um executivo de uma empresa, 26 anos. Executivo de 26 anos. E esse executivo então estava... Tudo que ele fazia dava certo, irmãos, tudo que ele fazia dava certo. Era um exemplo. E aí o CEO então confiou uma ação para ele. O diretor-chefe da empresa confiou uma ação para ele. E ele falhou na ação que ele foi desenvolver. Ele falhou. Quando ele falha naquela ação, ele trouxe um prejuízo para a empresa. Aí então o patrão, o chefe lá, o CEO da empresa disse assim: você é um fracasso. Você levou a empresa a um grande prejuízo.
você levou a empresa a uma grande dificuldade. Você não podia ter feito isso. Dali ele não conseguiu reagir. Ele não teve um pai que o abraçou. Ele não teve ninguém que foi ali, segurou nele e falou assim: ô meu filho, vamos, reaja. Ele não reagiu. Ele foi de emprego a emprego. Ele foi de decepção a decepção. E tem gente, quando entra numa linha descendente, ele acaba se perdendo em vícios. Ele acaba se perdendo em alguns vícios. E aí volta ali uma maldição, possivelmente familiar, de padrões repetitivos que traz daquela pessoa destruição. E aquele rapaz se perdeu. Quem é você? A menina que reage ou o homem que se perde? Quem é você, Marquinhos? Quem somos nós quando vem o obstáculo? Paralisamos ou avançamos? Poucas palavras podem comprometer o nosso futuro. Mas olha bem, porque eu estou dizendo quem você é. Eu estou dizendo para você quem você é. Salmo 112, verso 2. Os nossos descendentes serão poderosos na terra. Você pode dar um glória a Deus? Será uma geração abençoada. Bata no peito e fala assim: eu sou geração abençoada. Se alguém diz para você que você não é, você é. A Bíblia está dizendo que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que eu sou é que eu sou uma geração abençoada, de pessoas íntegras. E a riqueza na minha casa, e a justiça sobre a minha vida. Você é abençoado. Eu estava construindo uma igreja, a primeira igreja de Ipeúna. Eu construí uma igreja em Ipeúna, eu, a Lourdes, a Marcela, a Bruna, ainda não tinha os meninos, para 250 pessoas sentadas. Era uma igreja bonita. Ela tinha uma concha assim. Naquela época os pastores faziam uma concha redonda atrás assim, ó. E ela ficou uma salinha lá, uma salinha aqui. E aí eu botei uma laje aqui, uma laje aqui. E essa laje ficou 2 salinhas em cima ainda. E aí tinha uma salinha de aula de 40 metros quadrados atrás, bacana. E a igreja comportava 250 pessoas sentadas. Eu tinha 60 membros na época. Estava no reboco já, mas não tinha dinheiro para nada. Faltava também um pouco de visão para enxergar como que podia ser feito. A frente era feia, dentro as cadeiras eram feias. E eu trouxe o meu pastor, o superintendente na época, para me ajudar, para mostrar o trabalho, porque, irmãos, construir uma igreja de 250 pessoas há mais de 30 anos, numa cidade pequena, era um feito. Era um feito. Com recurso próprio, feito maior ainda. Aí eu chamei o pastor meu para ver, né? Então, quem sabe ele dá uma olhadinha, ele fica com pena de mim, porque hoje fazem isso comigo. Então eles me chamam não para mostrar o serviço, para mostrar e pedir uma ajuda. Então eu não posso falar nada porque são semeaduras. Irmãos, tem uma semeadura que eu tenho que carregar para o resto da minha vida. A igreja que eu era pastor era tão humilde que ela não tinha dinheiro para comprar envelope de dízimo. Então quando eu ia em Limeira, nas reuniões que eu ia, eu pegava os pacotes de envelope, 50 envelope, 40 envelope, e levava para a igreja de Ipeúna, porque eu não tinha dinheiro para comprar envelope. Hoje, Marquinhos, tem pastor que passa aqui e faz a mesma coisa. Aí os pastores que ficam bravos falam assim: irmão, isso aí você não vai conseguir pedir. Isso aí é semeadura. Eu pegava lá de Limeira, hoje eles pegam o nosso e segue o fluxo. Graças a Deus por isso. E o meu pastor, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: Toninho, vou dizer uma coisa para você. Isso aqui não vai encher nunca. É muita igreja para a cidade. A gente tinha que colocar uma rodinha aqui. Colocar uma rodinha nesse templo. E levar para a cidade tal. Ele falou a cidade. Lá tem uns 250 mil habitantes. Ah, se eu pudesse pôr uma rodinha nessa igreja e levar para uma cidade grande. Aquilo caiu como uma bomba. Aquilo caiu como uma bomba. Eu estava diante agora de uma palavra negativa de alguém que exercia autoridade sobre a minha vida.
E eu tinha dois caminhos: aceitar aquilo ou recusar aquilo. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Olha o que diz a Bíblia para nós, Luiz. Diz assim a palavra de Deus: presta atenção. Deus deu um presta atenção aqui. Já tomou um presta atenção na sua casa? Sua mulher já deu um presta atenção no você? Você já deu um presta atenção nos outros? A Lourdes sempre fala para mim assim, ó: irmãos, às vezes você fica ali e você fala assim, mas por que eu estou sofrendo isso? Isso é bullying. Quando eu estou lá no banheiro, eu vou lá escovar o dente, lavar a mão, pentear o cabelo, alguma coisa assim, lavar o rosto. Normalmente eu sou meio atrapalhado e eu deixo a água da pia cair no gabinete. E ela vem com a toalhinha, ela fala assim: você sabia que isso aqui vai apodrecer o gabinete? Presta atenção no que está fazendo. Quem já tomou uns presta atenção desse jeito aí, levanta a mão. Está vendo? Que Deus nos dê graça de suportar esse mal em nome de Jesus. Aí eu falo: será que umas gotinhas dessa, Caio, vai apodrecer o gabinete, meu Deus? E aí fica lá limpando o gabinete. Presta atenção. Deus falou assim: presta atenção, que eu não quero que você apodreça gabinete nenhum. Presta atenção, Vera, presta atenção, que eu não quero que você apodreça nada na sua vida. Presta atenção. Estou colocando diante de vós a bênção e a maldição. Está diante de todos nós, meus queridos. Está diante de todos nós. A bênção, olha, vai no dicionário e procura o que significa a bênção. Irmã, bênção significa, eu achei aqui, ó, algo importante, eu nunca tinha lido desse jeito. Significa, é o poder de Deus para criar ordem e abundância. Eu quero dizer para você, Floriano Peixoto online, e para dizer para você, Floriano Peixoto presencial, Igreja Sede, receba, sobre a sua vida existe a bênção de Deus. O Senhor colocou o caminho da bênção sobre você e o caminho da maldição. Qual que você vai escolher? O caminho da bênção quer dizer, eu estou colocando poder sobre a sua vida para você criar, para você criar ordem e abundância na sua casa. Receba isso, meus queridos. A sua casa vai ter ordem, a sua casa vai ter abundância, a sua casa vai ter ordem, a sua casa terá abundância. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando que eu recebo isso? E a maldição? A maldição, irmãos, é o oposto. Olha só no dicionário que eu estava lendo o que significa maldição. É prender por encantamento. Parece que a pessoa está presa por um encantamento. Parece que o tataravó que eu nem conheci, ele tem uma influência na minha vida terrível. O bisavô que eu nem conheci interfere na minha vida de uma forma grande. Mas como que eu vou vencer isso? Nós vamos chegar lá. Maldição é ser preso por encantamento, é cercar com obstáculos, é deixar sem força para resistir. Eu quero dizer hoje, se existe um encantamento sobre a sua vida, tem um versículo da palavra galeria que diz assim: sobre a sua vida não vale encantamento. Agora eu vou dar outro recado para você. Se você está cercado por obstáculos, o Senhor diz para você assim, receba isso, Marcelo e Kátia, em nome de Jesus. O Senhor diz para você assim, presta muita atenção. O inimigo pode vir por um caminho e pode cercar você, e ainda que um exército me cerque, a tua boa mão estará comigo, e ele vai fugir por 7 caminhos. Outra coisa que eu vou dizer para você: se você está sem força para resistir, hoje você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus, no momento da comunhão da ceia, e você, meu querido, receba isso. Vai se levantar no nome de Jesus, porque o Senhor vai falar, está falando com você. Levanta a tua cabeça e creia que nenhuma praga chega na sua tenda. E o que o Senhor fez, pastor? O que o Senhor fez com aquela palavra, Jonas? O que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Sabe o que nós fizemos? Acreditamos nela.
E eu acreditei que eu tinha feito um templo muito grande para Ipeúna. E pior, a Lourdes acreditou junto. Aquela palavra do nosso líder deixou a gente assim, não dá para terminar, fizemos um templo muito grande. E para piorar, toda segunda-feira nós tínhamos tempo. Eu, Marcela, Bruna e Lourdes jantava na casa da minha sogra, lá em Santa Gertrudes. E nós jantávamos na casa deles toda segunda-feira. Minha sogra fazia arroz, feijão, carne de batata, bife. Glória a Deus. Fazia salada de alface como ninguém. Fazia comida maravilhosa que ela fazia lá. A gente ia lá toda segunda-feira. Mas para chegar na casa dela, Eliel tinha a igreja da Assembleia de Deus. Ali tinha um supermercado do Jacomini na esquina e do lado tinha uma igreja da Assembleia de Deus. E a igreja da Assembleia de Deus que estava ali tinha 60 pessoas. Era um prédio para 60 pessoas. E toda segunda-feira eu com a Lourdes passava ali e falava assim: se a gente tivesse feito uma igreja desse tamanho, a gente tinha terminado, já estava cheia, ela estava já cheia, e a gente já tinha acabado ela, e a gente passava ali durante 2, 3 anos, a gente falava a mesma coisa: deveríamos ter feito uma igreja deste tamanho, porque assim nós íamos conseguir terminar. Mas um dia, e sempre tem esse dia, o Senhor nos toma pela sua mão direita. Você pode dar um glória a Deus. E ministra no meu coração e no coração da Lourdes: vocês não fizeram uma igreja grande, vocês fizeram uma igreja pequena. Não subestime a minha atuação, não subestime o meu poder, não subestime aquilo que eu tenho para a sua vida. Não precisa pôr rodinha nesse lugar e levar para outro, porque eu vou abençoar vocês aqui. Sabe o que aconteceu? Eu passo lá hoje, eu fico olhando e falo assim: esta igreja é do tamanho do púlpito da igreja que eu prego hoje. Esta igreja não era aquilo que o Senhor tinha preparado. Isso aqui para esse lugar, é para esse momento, é para essa pessoa. Mas o Senhor disse ao meu coração: não precisa pôr rodinha, eu vou abençoar. E eu digo para você hoje: não precisa colocar rodinha na sua vida. Aceita que o Senhor tem para você a bênção que enriquece. Deus vai te abençoar. Sabe o que aconteceu? Aquela igreja que era grande para a cidade tornou-se pequena para a cidade. Aquela igreja que era gigante para a cidade tornou-se pequena. E hoje eu quero que Deus abra os meus olhos e os seus olhos para ver que a bênção está sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus. Você não vai levar o pecado do seu pai, você não vai levar o pecado do seu filho, você não vai levar o pecado das suas gerações, mas podemos trazer as interferências dela na nossa vida. Mas hoje eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você: as interferências estão sendo aniquiladas em Cristo Jesus. Quem aqui crê que você não vai precisar de rodinha? Da glória a Deus. Alguém disse que você vai fracassar? Você sente torcida contrária contra você? Na sua família tem gerações de dificuldade. Olha como isso é sério, irmãos. Olha como isso é sério. Coloca uma foto do Benício aqui para mim. Olha só. Esse aqui é o Benício, nosso neto. O Benício foi para a praia com os pais dele. E aí um dia ele foi lá e parou assim, desse jeito, olhando para o mar. Mãozinha para trás, olhando para o mar. Sabe quem que faz isso? Ou quem fazia isso? O Penha. Você conheceu o Penha? A maioria aqui não. Quem conheceu o Penha? Penha foi meu pai, Roberto. Penha foi nosso pai. Meu pai Penha, que o Benício não conheceu, tinha esse hábito: colocar a mão para trás e ficar observando nada assim. Queria saber o que ele prestava atenção. Como, irmão, quem queria saber o que está pensando esse menino agora? Levanta a sua mão, se queria saber. São padrões comportamentais. O meu sogro lá de segunda-feira, sabe o que ele fazia? Sabe o que ele fazia, meu sogro? Terminava de comer, ele falava assim: ninguém quer mais a salada? Ninguém quer mais a salada? E ele perguntava 3 vezes: ninguém quer mais salada? Ninguém. Ele pegava a bandeja de salada,
tinha sobrado poucas folhas. Estava ali aquele caldinho do vinagre, do limão, do sal, do óleo. Ele pegava, colocava a salada na perna dele e ele comia tudo. Ele falava assim: mas isso aqui que é bom, isso aqui que é bom. Alguém tem esse costume aqui? Sabe quem tem esse costume? Lourdes tem esse costume. Marcela tem o mesmo costume da mãe. Você viu como que a gente herda as coisas? A gente herda as coisas, Marcelo, dos nossos. Você herda coisas dos seus. Mas quem diz que você precisa herdar uma herança maldita? Olha o que diz a Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. Não te prostrará diante deles e nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, e eu castigo os filhos, eu interfiro na vida dos filhos, nos pais, até a 3ª e 4ª geração. Então muitas vezes a gente carrega uma maldição hereditária. Alguém diz que é maldição hereditária. Alguém fala que é uma herança maldita, de pais em filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso não é, é uma lei. Está aí, é uma lei. Existe outra lei em Ezequiel 18:20. E em Ezequiel 18:20 diz assim, ó, presta atenção: aquele que pecar, morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Você não vai levar o pecado do seu pai. Você não vai levar o pecado do seu filho. As consequências de um pai pecador e de um filho pecador, a gente sofre na pele. Lá na igreja que eu era membro, olha, eu fui membro de 78 a 85 de igreja. Depois eu fui pastor. Mas de 78 a 85 a gente ia no culto na Rua 2, na Avenida 2, 730 em Rio Claro. E do lado da nossa casa, minha mãe está aqui, que não vai me deixar falar bobagem. Nós tínhamos uma vizinha, Dona Eclair, ou Clair. E ela tinha filhos. Eram só meninas, filhas. Uma lá até gostava de mim, irmão, apaixonada de mim. Outra apaixonada no Roberto. E a mais nova no Tavinho. Irmão, era um caos. Mas ali, irmãos, presta atenção, eu tinha uma dó deles, porque eles tinham um pai, e o pai gostava de uma cachaça. E o pai já avisava: vocês vão no culto? Quando você chegar em casa, vocês não vão entrar. E eles chegavam do culto, um culto como esse de Santa Ceia, no ônibus, eles iam cantando, eles estavam felizes, eles eram alegres. E quando eles chegavam em casa, a casa estava trancada. Não importava se estivesse com chuva, não importava se estivesse com frio, ele fechava a porta e não deixava os filhos entrar, a mulher entrar. E aquela família não podia nem comer um lanche dentro de casa. E se ele abrisse a porta, era para bater neles e era para brigar com eles. Como que eles vão levar o pecado desse homem? Não, não vão levar o pecado dele, mas vão enfrentar as consequências do pecado dele. Vão levar as consequências. Todo mundo aqui que já passou por uma cirurgia, você tem uma cicatriz. A cicatriz é a consequência da sua cirurgia. Mas hoje existe alguém que tem uma cicatriz poderosa, e nós estamos aqui para celebrar essa vitória. Deus visita a maldição dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª. Mas olha o que diz o versículo 6. Deus visita com bondade. Deus visita com bondade, mas trato com bondade
mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Olha bem para mim, igreja sede, olha bem para mim, você que está na internet. O Senhor está visitando a sua casa, até 1000 gerações, com a bênção, com a bondade. Receba isso para a sua vida. Oh, você não vai ter mais a interferência das gerações malditas sobre a sua vida. Quem crê comigo, dá glória a Deus. Levanta a mão direita e fala: na minha casa não, na minha família não, em mim não, porque eu sou livre, eu sou abençoado, no nome de Jesus Cristo. Receba isso. Inflama. Olha bem para mim. Presta muita atenção. Por que isso é possível, Jairo? Por que isso é possível, Pedro? Olha para mim. Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Olha o que diz a Bíblia. Cristo nos redimiu, Rafael e Ellen, da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Tem uma ordem, tem uma lei. Eu vou lá no Alasca agora. Cheguei no Alasca e eu vou subir numa montanha, e porque eu estou a 5.000 quilômetros da minha casa, eu vou subir no monte, vou pular do monte e eu vou flutuar. Não vai esborrachar e pode morrer. Eu vou para a Indonésia, e lá na Indonésia, eu, como não sei as leis de trânsito aqui, eu posso andar na contramão. Não pode. Não pode. Existem leis que regem a humanidade, e você não pode, não. Os pastores que vão me ajudar, a pastora Lourdes, os pastores Marcela, Felipe, vem aqui, os pastores que estão de plantão, vem me ajudar. Não pode, não. As leis, elas não são para ser quebradas. E Jesus disse assim: eu não vim revogar lei nenhuma, eu vim cumprir a lei. E havia uma ordem, que aquele que fosse crucificado, aquele que estivesse no madeiro, seria maldito. E Cristo se tornou maldição por nós. E hoje, nenhuma maldição atinge mais a sua vida. Olha o que diz Gálatas 3,13. Ela diz forte para nós: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não tem mais maldição na sua casa, em nome de Jesus. Você está livre, e se cumpre na sua vida. Presta atenção, Salmo 112, verso 2. Creia no que eu vou dizer: a tua descendência será poderosa na terra, será uma geração abençoada de homens íntegros. Queria orar com você agora. Queria que todos se colocassem em pé, só por um momento só. Ori Sharaka Chori Puri Charchori Andalaki Seriba Chori Andalasi Kelandalamas. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós vamos confessar o nome de Jesus Cristo hoje aqui. Quantos que estão no templo hoje? Você está no templo hoje, e você percebe, é perceptível na sua vida, é perceptível que existem alguns hábitos repetitivos. Você tem até medo, como a pessoa que contou para mim hoje, como a pessoa que contou para nós hoje, que na casa dela o primogênito da família, dos parentes, tinha dificuldade com demência. Como a moça que conta que na sua casa os primogênitos morriam antecipadamente. E a gente percebe padrões repetitivos, pessoas que percebem assim que na casa parece que tem uma maldição de falência, de ir bem até um tanto, depois recuar. Eu queria orar com você. Você não precisa levantar a mão, não.
E não precisa ter medo, porque hoje o Senhor toma as nossas dores nesse lugar. E o Senhor nos levanta com a sua mão poderosa. A sua descendência é poderosa na terra. Se você puder levantar as suas mãos, vou pedir que a pastora Lourdes faça essa oração. E enquanto ela ora, você recebe isso. Recebe essa bênção. Glória a Deus. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite, após essa palavra vinda do teu altar para nossa casa, nós estamos reunidos na tua presença. Hoje é o primeiro dia da semana e a tua palavra está dizendo para nós: prestem atenção, eu coloco diante de vocês bênção e maldição. E hoje nós estamos juntando a nossa força e dizendo: nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos anular o poder da maldição na nossa casa. Poder de traição, de infidelidade, de tristeza, de morte, de fracasso, está repreendido em nome de Jesus. Todo problema de demência, de loucura, insanidade, está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de preguiça, de indiferença, de desânimo, saia da nossa casa, saia da nossa vida, em o nome de Jesus. E que pelo poder da tua palavra liberada, ninguém mais vai precisar colocar rodinha nos nossos sonhos e projetos. Hoje nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, e é o Senhor que nos toma pela nossa mão direita e nos ajuda. Leve a tua igreja a viver de glória em glória, de vitória em vitória. Revista a igreja de força, de coragem, e contra a igreja não vale encantamento. A igreja se posiciona no nome de Jesus, pela autoridade máxima. Existe a hierarquia, e a hierarquia máxima é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o médico dos médicos. Anula a maldição hoje pelo poder da tua palavra. A igreja que crê, ela recebe dizendo: eu aceito o sacrifício da cruz, eu aceito o benefício da cruz na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você que está recebendo isso na sua casa,